Bem-vindo ao CONIP. Meu nome é Antônio Rola, sou diretor de informática do TJ de Minas Gerais e eu gostaria de, primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer a organização do evento, né? Mais uma participação importante, um evento importante no país. E eu acho que a gente tem que compartilhar nossas ideias, eu acho que isso é importante, a gente está falando. E uma das coisas que eu vou falar hoje é sobre o impacto da Covid na vida do TJ e principalmente na área de tecnologia, né? Na verdade, a Covid, ela vem de uma situação de saúde pública, mas ela modificou bastante a nossa forma de interagir por causa da nossa relação de convivência, né? Então, em função disso, a gente tendo que ir para casa, isso causou um impacto muito grande na forma de trabalho do tribunal. Eu não só do tribunal, com certeza isso aconteceu em todas as corporações, seja pública ou privada, né? Então, a gente indo para casa, isso teve uma repercussão muito grande na forma de fazer essas atividades, né? E, é claro, a tecnologia é uma coisa importante nesse distanciamento social que foi necessário. Por quê? Porque é através da tecnologia que nós vamos passar a realizar os nossos trabalhos que faríamos todo mundo junto dentro de uma corporação, né, ou de uma instituição. Então, nós passamos a fazer essas atividades em casa, né, ou em qualquer lugar, desde que a gente não tivesse aglomeração. Então, nós passamos a utilizar muitos sistemas informatizados, videoconferência, é, é, sistemas via web, ou se não fosse via web, que tivesse alguma conexão através de uma máquina para que a gente pudesse usar o sistema local. Né? Então, houve esse impacto dentro da tecnologia. É claro que trouxeram aspectos negativos. Por que trouxeram aspectos negativos? Porque muitas dessas tecnologias, ou dessas áreas de tecnologia, elas não estavam preparadas para isso, né? Então, esse termo que é muito utilizado ultimamente, transformação digital, são várias ações que as empresas fazem, as corporações fazem, para elas estarem com os procedimentos totalmente eletrônicos, né? E nós não somos diferentes, só que cada um tem um ritmo de transformação digital. E o nosso, a gente está ainda nesse processo de transformação digital. Vou dar um exemplo para vocês. Nós já implantamos o processo eletrônico para todos os processos de natureza civil, mas não implantamos o processo eletrônico para as naturezas criminais. Nós estamos iniciando essa implantação. Então, aonde é o processo eletrônico, eu tive condições, ou as pessoas que trabalham no processo tiveram condições de ficar trabalhando em home office. Já os processos criminais, que são processos físicos, aí a situação, em algumas situações, paralisação completa, em outras, algumas peças que foram tramitando eletronicamente, né? Então, teve um impacto negativo, e isso explicitou esse caminho de transformação digital que as empresas estão passando. É claro que, como eu já tinha falado, isso para alguns tribunais ou algumas instituições já estão mais avançados, outros estão no meio do caminho e alguns ainda nem começaram. Eu entendo que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele está no meio do caminho, acelerando seu processo. Mas aí, já falando em aceleração, o aspecto positivo é justamente essa aceleração, o que eu entendo. Na verdade, essa aceleração ela não está só voltado para a organização, para os processos da área de TI. Está voltado também para o usuário final, né? Nós estamos falando de um tribunal que tem mais de 1.000 magistrados, mais de 15 mil a 20 mil servidores, entre colaboradores, e aí vai, ou seja, nós temos mais de 30 mil usuários internos e externos. Só do PJE nós chegamos na faixa quase que 200 mil usuários,
né? Advogados, entre outros, que fazem parte do judiciário. Então, a gente percebe que houve esse impacto, essa aceleração. Pessoas que não, ou tinham uma certa resistência, não usavam a tecnologia, passaram a ter que, de um dia para a noite, usar a tecnologia. E nós, de um lado, precisávamos prover essa tecnologia, né? Então, esse provimento e essa mudança repentina trouxe para nós consequências, é óbvio. Então, nós tivemos que nos reorganizar, mudar nossas prioridades, contratar novos serviços que não estavam planejados por agora, deixar de contratar porque, como a maioria dos setores, nós temos um número de pessoas adequado à nossa capacidade produtiva. Então, por exemplo, de um dia para a noite, nós tivemos que contratar um serviço para que eu pudesse fazer a conexão remota, porque eu tenho vários sistemas que não são voltados à internet, né? Então, o Tribunal de Justiça hoje tem em torno de 150 a 200 sistemas, né? A maioria desenvolvido por eles, ou alguns de uso geral, como é o caso do PJE, né? E, a partir daí, nós tivemos que prover esse serviço. Então, por exemplo, o sistema de RH, um exemplo, a gente não tem um sistema via web, então a gente teve que prover para os usuários, né? Entre outros sistemas que a gente teve que fazer. Então, a gente teve que contratar esses serviços urgente, fizemos uma licitação urgente. Era uma premissa nossa não contratar nada emergencial, né? Então, vamos contratar realmente como a gente precisa. É preferível a gente concentrar e fazer o que é necessário. E é claro que também tiveram outros serviços que são periféricos ou que são também serviços conjunto ao necessário para o bom andamento do judiciário, como foi o caso da videoconferência, né? Agora, a videoconferência nós já tivemos um outro viés, por quê? Porque a videoconferência foi necessário muito rápido e a gente não tinha como contratar de forma emergencial. Então, já a questão dos acessos remotos, a gente tinha alguns acessos remotos aqui, a gente só expandiu esse acesso remoto. No caso da videoconferência, a gente não tinha. A gente usava um serviço provido pelo próprio CNJ, mas esse serviço ele não era muito estável. É tanto que o próprio CNJ criou a plataforma, fez um convênio com a empresa Cisco e proveu a plataforma emergencial do Poder Judiciário, né, para videoconferência. É claro que Minas aderiu, né? A Minas aderiu de forma massiva, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos cadastrado em torno de 2.600 pessoas na plataforma e utilizam a plataforma emergencial do CNJ. Então, a partir daí, a gente passou a criar procedimentos e utilizar os procedimentos que foram solicitados pelo próprio CNJ. E aí, esses dois serviços demandaram muito da nossa equipe, né? A organização e a implantação desses serviços sem preparo, em larga escala, num período de espaço, de tempo muito curto, foi realmente uma dificuldade imensa. Nós estamos falando de centenas e milhares de usuários, né? E usuários foram aquilo que eu já disse, que muitos deles não tinham ainda um contato forte com a tecnologia. De repente, de um dia para a noite, mais uma vez usando essa expressão, eles passaram a fazer uma audiência através de uma videoconferência. Nós temos aqui, até, se eu olhar a área criminal, nós temos um serviço que é a gravação de audiência, né? Não por videoconferência, mas a gravação de audiência. Mas se parece um pouco com a videoconferência, né? Mas é um ambiente mais controlado,
as pessoas vão até o fórum, e sentam em frente de uma câmara e fazem os seus depoimentos, né? Então, é um ambiente mais controlado. A videoconferência, não. A videoconferência, você controla aquela audiência, mas várias pessoas estão em locais diferentes, podem participar, seja como parte de um processo, uma testemunha, um réu, né? Ou seja, ali são o advogado, eles fazem, e ali nós não temos o controle do dispositivo, né? Não temos só temos a organização da audiência, né? Mas num espaço, vamos falar assim, apesar de eu ter o controle da organização, ela é menos controlada que você está no local físico. Então, é claro que nós tivemos que prover rápido, né? Nós até temos o conceito, e já tínhamos teletrabalhadores, né? Mas o conceito do tribunal de teletrabalho é um pouco diferente do que a gente chamou de home office, tá? O home office é a ida para casa, para você trabalhar em casa ou fora do tribunal, né? O teletrabalho não. O conceito de teletrabalho para o tribunal, ele muda a forma do cara ou da pessoa, do servidor, ser avaliado. Ele trabalha por produtividade, né? Já o teletrabalhador, não. A pessoa está trabalhando fora pelas condições que nós já falamos, né, da Covid, mas o ponto dele, ele está dispensado. Então, são coisas diferentes, mas utilizando, né, a mesma tecnologia para estar executando suas atividades. Então, isso houve lá no tribunal, e uma coisa muito interessante que aconteceu é que a área nossa de atendimento, com certeza, ela não estava preparada para isso, né? E até os próprios usuários, eles não estavam preparados para fazer as chamadas da forma, ou utilizar esses novos serviços. Então, houve uma explosão de chamados de atendimento, né? E nós com a dificuldade, porque esses serviços são serviços novos que não foram desenhados de forma adequada. Então, ao mesmo tempo, os magistrados e os servidores precisando desse serviço, e nós tivemos que ter calma para a gente ir desenhando, para tentar organizar esse serviço, né? Mas foi um processo muito complexo, desde o cadastramento até mesmo o suporte, a preparação da infraestrutura, seja na ponta, como seja também dentro do tribunal, e também o treinamento das pessoas envolvidas, né? Imagina, hoje eu tenho um ambiente de atendimento, só para você ter uma noção, nós estamos atendendo em torno de 19 a 20 mil chamados mês. E esses chamados são chamados para um patrimônio do TJ, né? Ou seja, são computadores que são do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que a gente, na hora que vai fazer o atendimento, a gente pede o número do patrimônio. Só que quando a gente fala em home office, às vezes eu preciso de uma configuração, está no computador de uma pessoa, de um terceiro, seja de um magistrado, seja de um servidor, ou seja de alguém que está utilizando os nossos serviços. E, a partir daí, a gente começou a fazer também suporte a um ambiente que a gente não tem tanto controle. A gente já está com um ambiente um pouco mais sem esse controle que eu estou falando, no sentido de identificar quais softwares que tem dentro de um aparelho. Por exemplo, quando a gente vai fazer um atendimento de um notebook, eu sei quais são os softwares que estão ali, quais que podem dar, influenciar naquele atendimento, naquele chamado, mas quando a gente está com um equipamento totalmente desconhecido, a gente não sabe. E às vezes não, essas empresas trabalham através de script. Isso é muito importante, né? Então, a gente passou a ter muito problema de atendimento. É claro que a gente está dentro desse processo ainda, esse processo está sendo construído, e é óbvio, tanto nós, que somos da área de TI, como os usuários, aí no caso, os magistrados, os servidores, e todos os colaboradores que fazem parte do tribunal, passaram
a fazer dentro daquilo que foi colocado, dentro da situação que foi colocada, cada um deu o seu jeitinho, né? Por que deu o seu jeitinho? Eu passei a perceber que os magistrados, eles mesmos, ou os próprios servidores, criaram grupos de WhatsApp para tirar dúvidas ou trocar informações de como que eles estavam fazendo os procedimentos, né? Eles criaram alguns cursos que não passavam por um setor formal, mas criaram curso entre eles mesmo, criaram manuais para autoajuda, e isso foi importante no momento que a gente estava sem braço, né, e com muita demanda caindo para que a gente pudesse contratar, para que a gente pudesse implantar, para que a gente pudesse desenhar o serviço, e ao mesmo tempo atender, né, e isso caía sem... Porque quando você não tem um serviço bem desenhado, aquilo é escalado e aquilo te demanda mais, né? Então, os próprios magistrados passaram a fazer isso, os próprios servidores, e isso acabou minimizando um pouco esse despreparo no nosso atendimento. Ao mesmo tempo, internamente, nós passamos a ter mais calma para começarmos a desenhar os serviços, para começarmos a verificar os processos, né? Aquela dificuldade de não ter a pessoa ali do lado, e a gente está acostumado com isso, isso também está sendo vencido ao longo do tempo. Então, são situações, são condições que está fazendo com que nós amadurecemos, né, a parte de tecnologia, mas os usuários também amadureceram, tá? Estão amadurecendo. Então, hoje, você falar para um desembargador que mal usava o Temes, que é o nosso sistema aonde que os desembargadores fazem os seus acordos, e de repente estão fazendo uma audiência através da videoconferência, eu entendo que isto foi um ponto super positivo que a gente tem que tirar. Por quê? Porque essa transformação digital que a gente tanto previa, e eu sabia que eu ia levar anos para estar vendo isso aqui dentro do tribunal, acabou sendo empacotado num curto período de tempo. E, a partir daí, vieram outros projetos como, por exemplo, a virtualização de 2 milhões de processos da área civil e mais agora a virtualização de 1 milhão, aproximadamente, de processos criminais, né? Ou seja, nós estamos avançando no processo de virtualização. Outra coisa importante é avançando com o próprio criminal, né? Avançando com outras tecnologias, outros sistemas que, de repente, seriam feitos em determinada tecnologia, mas passaram a fazer, ou revendo alguns sistemas também, que, apesar de estarem adequados para serem utilizados através da web, mas por algum motivo, por exemplo, uma autenticação ainda pouco madura ou uma falha de segurança, a gente acaba deixando dentro do controle da nossa intranet, né? Então, isto avançou esse processo nosso de transformação digital. E a transformação digital, ela não pode ser enxergada só como tecnologia, ela não pode ser enxergada também só através de estratégia, ela tem que ser ou visualizada com o pilar das pessoas que estão ali envolvidas dentro do processo, né? Então, as pessoas também têm que estar preparadas, os sistemas têm que estar preparados. Recentemente, eu fiz uma outra palestra falando a respeito de nuvem e da utilização do TJ e das nossas experiências de nuvem, até para isso, né? Por quê? Porque esses serviços via web e numa escala que a gente não estava esperando, muitas vezes, né, exigem da gente uma capacidade interna maior. Então, essa parte de infraestrutura também, aonde que eu vou colocar meu serviço, como que eu vou disponibilizar esse serviço,
como é que eu vou melhorar a minha capacidade de fazer e a segurança da informação, são todos aspectos que caíram numa discussão, né? Isso tudo foi de uma hora para outra. Porque são aspectos que a gente deixava de discutir? Não. Isso aí, se você avaliar com qualquer secretário de TI de algum tribunal, dos 91 tribunais, isso está em pauta em todos, com certeza absoluta. Mas, no caso, agora, do momento, nós tivemos que concentrar todos os esforços para discutir esses assuntos. Segurança, internet, nuvem, sistemas, a retirada de aspectos físicos, a diminuição de rotinas que saem do mundo digital. Então, isso tudo passou a ser concentrado e, com ou sem estrutura, esses projetos andaram. Então, é tanto que alguns projetos nós tivemos até um pouco, nós fizemos um pouco sem preparo e acaba que a consequência ela vem para trás, ela traz para a gente um pouco mais de dificuldade, mais suporte, mas a gente tem avançado. Então, se pelo parâmetro da saúde, o Brasil tem passado por uma situação complexa, uma situação difícil, né? São números que impressionam, tanto para quem está sofrendo com a doença ou o número de mortes. Mas, falando de tecnologia, eu acho que o aspecto é muito positivo. Passado aqueles 3, 4 primeiros meses que foram de sufoco, de incertezas totalmente, será que eu vou dar conta de conseguir fazer ou não? Nós passamos por um universo agora de estabilização, de botar o pé no chão, de conseguir agora visualizar quais serviços nós vamos ter que prover, e não tenho dúvida de uma coisa, a gente não sabe ainda como é que vai ser a volta, o retorno. E qualquer pessoa que chutar, que falar alguma coisa agora, é um mero chute, né? Ainda assim, eu percebo que o nosso mundo, principalmente o judiciário, ainda mais Minas Gerais, tem muitos processos físicos, eu acredito que a coisa irá realmente partir para um lado de uma virtualização completa, uma transformação digital completa. Mas ainda vai ter o componente do físico por um longo tempo. O longo tempo que eu estou falando, por volta de 1 a 2 anos, 3 anos. Então, a gente vai ter que conviver com essa situação e a gente vai estar tendo que preparar para isso, né? Mas, no universo de longo prazo, e longo prazo eu estou falando a partir de 3 para 5 anos, com certeza os tribunais, as corporações estarão, com certeza, falando no mundo com transformação digital completa. Ou, se não está completa, ela está com todas as diretrizes para ser concretizada, né? Então, essa foi uma experiência que nós passamos aqui durante esses meses, né? Começou, para nós, a pandemia começou exatamente dia 18 de março, né? Não sabemos ainda quando termina, mas com certeza começou dia 18 de março. E agora eu espero que a virada do ano agora para nós represente uma tranquilidade no sentido de planejar o que já teve que ser feito de forma urgente e emergencial, ou se não foi feito, está em fase de acontecer, e agora a gente pode realmente avançar e não mais naquele ritmo, num ritmo totalmente diferente, totalmente acelerado, né? Então, eu vou terminar a minha exposição justamente falar nessa característica, a aceleração, né? Como que tivemos uma aceleração nos processos de TI, né? E, é claro, essa aceleração, por fim, ela vai gerar acelerações em todos os demais nichos da organização
e da própria TI, como a governança, a segurança, eu já falei sobre isso, né? O atendimento, os processos de desenvolvimento e assim por diante. Sedimentar processos ágeis, né? Privilegiando o DevOps, né? Ou seja, isso tudo terá que ir de forma acelerada, como também foi para os nossos usuários. Então, eu finalizo agradecendo mais uma vez ao CUNIP, né, pelo convite da palestra, né, e espero vê-los em breve. Um abraço, muito obrigado.